Oi, Cida. Oi, Rony, Tudo bom? tudo bem? Tudo ótimo. Então, vamos esperar nossos amigos entrarem aí para bater um papo com a gente. A Letícia já entrou, Pri entrou também. Vamos lá, acompanhando. Eu tenho realizado algumas lives. Semana passada nós falamos com o Marcos Udas sobre centrais de negócios. Foi bem interessante. Legal. Uhum. O que que ele faz? Ele é presidente da Associação Brasileira de Centrais de Negócios. Existem mais de 1.000 centrais em todo o Brasil. E ele gerencia todas elas. E ele estava contando para nós a importância do papel do líder frente a essas centrais. E uma das centrais que tem se destacado é do setor da construção civil. Uhum. Mas que eles vêm trabalhando muito forte para que isso passe a atingir a todos os outros setores, né? Porque hoje a É, construção civil e o de farmácia é que se destacam. na verdade eu percebi que as pessoas pararam, inclusive eu falei esses dias com o Reinaldo, né? Até ele acabou comprando outro apartamento porque ele ficou em casa e ele viu que não gostava da casa dele. Que ninguém Você parava em começa casa, né? você começa a perceber outras coisas, né? Eu fiz uma reforma na minha cozinha porque eu fiquei em casa na pandemia. Exatamente. Senão, Diz que se não tivesse pandemia, ele mesmo me falou que a linha branca, né, que é a geladeira, micro-ondas, esse tipo de coisa, está em falta, porque está todo mundo comprando agora. exatamente, exatamente. Então, e aí o Marcos falava da importância do líder, que as centrais, algumas delas não tem líder, tem chefe. E chefe, assim, vai passando, era o pai, depois passou para o filho, e aí eles veem que não tem o mesmo rendimento de quando você tem uma liderança mesmo. É bem o que você falou, né? O chefe manda, o líder mostra, O né? líder faz seguidores, né? O líder é aquela pessoa que você admira, que você quer seguir. E o chefe é aquele que dá a ordem e cobra. Pronto. O É, líder é, faz junto, é aquela história, né? ou pelo amor ou pela dor, né? É, exatamente. O Mas chefe vai pela dor. Se você não fizer, tá é, ferrado. é que o líder, ele se coloca junto, né? E o chefe não. O líder, ele não caminha à frente, ele caminha ao lado para apoiar e tal. Ó, Inclusive, agora eu estou fazendo uma. O Samir Apex entrou. É o meu irmão. Ah, é? É, Legal. legal. Vamos lá. Inclusive agora a gente está fazendo uma seleção, né? A gente está montando uma equipe, vai ser razoavelmente grande, mas vai ser nesse sistema novo que a gente vai conversar hoje, sabe? Eu já Certo. tive muitos funcionários, na verdade, mas agora eu quero ter parceiros. Eu acho que é bem isso que a gente vai conversar hoje aqui. Exatamente isso. Quer começar, Clarice. Cida? Quer esperar mais um pouquinho? Vamos esperar mais um pouquinho para ter quórum? Tá. Divulgado foi, né, Rony? Eu divulguei em todas as redes sociais. Como diz minha sobrinha, eu estou virando a blogueirinha, tá? Para quem não interagia com redes sociais, agora estou em todas. É, Gisele. eu, na verdade, comecei a fazer até podcast agora, você acredita?
Então, eu estou conversando aí com umas pessoas também para fazer, a partir daquela da consultoria que você fez comigo sobre vendas criativas, eu estou seguindo aquele roteirinho que nós estabelecemos Legal. e passo a passo estou me organizando para que eu possa usufruir de todas essas ferramentas tecnológicas que estão aí, né? Você sabe que eu estava até conversando, a minha ideia, depois do Vendas Criativas, de lançar a metodologia, é fazer o de vendas do futuro, né? Porque tem tanta Uhum, tecnologia que as pessoas não usam. Esses tempos atrás eu lancei um vídeo, acho que eu te mostrei até, não? Que eu tinha feito há uhum. 13 anos atrás, e as pessoas estavam achando que era novidade ainda. Eu falei, meu Deus, né? Tipo, o pessoal ainda está muito atrasado nessa parte de É, tecnologia. tem nada É. novo, né? Mas tudo bem. Bom, Rony, acho que em respeito às pessoas que já estão conectadas, né? Vamos Uhum. começar nossa conversa? Vamos lá. Então, primeiro eu queria te agradecer, porque foi você que me convidou para essa live, né? E esse tema é um tema que está aí no dia a dia, impactando em todos os setores, em todas as pessoas, né? Uhum. É o fim do emprego formal? Para alguns é. E a tendência é que realmente ele finde e que possamos ter um outro cenário. Mas antes de falar propriamente do emprego, nós precisamos trabalhar dois conceitos: o que é trabalho e o que é emprego, né? Uhum. Emprego é estabilidade financeira, emprego é estabilidade na condução da tua atividade, emprego é geração de renda, no final do mês tem salário na conta. Emprego é o que eu vivi durante 33 anos, né? Eu sou uma pessoa que eu atuei por 14 anos no governo do estado, com estabilidade mesmo, estabilidade por lei. Depois eu saí do governo do estado e fui para o Sistema S. Primeiro na agricultura, no Senar, e depois na indústria, né? No SESI e na FIEP. E ali eu tive uma carreira de executiva, com emprego formal mesmo, registro em carteira. Esse é o emprego. Agora, trabalho. O trabalho, ele está alinhado aos nossos objetivos, às nossas metas, os nossos sonhos. O trabalho é realização. É você fazer aquilo que te faz bem, te faz crescer, que você pode pôr suas habilidades em prática. Eu poderia dizer aqui, arrisco um palpite, mas trabalho é você. Eu vivi o emprego formal, CLT, carteira assinada, e você vive o trabalho. É isso? É. Na verdade, eu não sei onde está a minha carteira de trabalho, que eu fiz com 16 anos quando fui fazer estágio, né? Mas ela deve, se eu achar um dia, ela vai estar totalmente branca até hoje. Eu Certo. sempre fui empresário, na verdade, tem até um vídeo que eu falo, né, que se empreender é uma loucura, eu sou louco de pedra, porque eu sempre fui empresário. Eu nunca tive o perfil para trabalhar, né? Os outros, eu gosto de trabalhar com os outros, né? Então, meus clientes, às vezes eles acabam virando, eu virando cliente deles também, né? E às Uhum. vezes a gente acaba virando parceiro, porque a ideia é essa, são vários empresários, né, trabalhando juntos. E, E o cenário atual, ele caminha para isso, né? A tendência é que nós tenhamos o mundo do trabalho, e não mais o mundo do emprego formal, né? E eu costumo dizer assim: a essência da vida das pessoas é a mudança. O mudar faz bem. Mudar faz bem. E quando você está no emprego formal, como eu, passei 30 anos dentro do Sistema S, né, e grandes organizações, você não muda. Mas não acho ruim. Eu vivi esse momento, foi muito bom, aprendi muito. O conhecimento que eu tenho hoje vem daí, né? Então, eu não acho ruim. Mas, assim, a essência da vida e da economia é mudança. Eu sou economista, então eu posso dizer os princípios econômicos, eles mudam. Conforme os cenários, muda-se a visão. E isso é importante a gente viver e estar disposto a essas mudanças, né, Rony? Não sei o que inclusive, você pensa disso. inclusive uma coisa que eu percebi com a pandemia é que mudou um pouco a percepção das pessoas em relação aos empresários.
os empresários, eles eram vistos como bandidos, apesar de serem heróis, porque, veja, eu não tenho 13º, se eu ficar doente, estou ferrado, né? Não tem como faltar, né? Eu não Isso tenho mesmo. horário, né? Por exemplo, o meu Uhum. horário, qual que é o meu horário? Para você ter uma ideia, eu acordo às 5 da manhã e durmo umas 10 horas da noite. Então, eu acordo, vou trabalhar, claro, faço minhas atividades físicas, né? Uhum. Eu paro para estudar um pouco, paro para me alimentar, mas eu trabalho muito, né? E não tem final de semana, nem feriado. Eu lembro que de agosto do ano passado para agora, porque tinha saído uma reportagem na Veja na Veja Online sobre o vendas criativas, as pessoas começaram a me procurar e daí um mês antes da pandemia eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo, né? Comecei a pegar um pouco de final de semana, um pouco de um pouco mais de liberdade, um pouco, né? Porque você fica trabalhando demais. Só que daí com a pandemia voltou tudo. Eu tive que, na verdade, acelerar o processo online, né, do meu projeto. Então, eu vejo assim, eu não posso fazer o que um empregado, por exemplo, faz, que é ficar doente. Por exemplo, eu não posso ficar doente. E outra coisa que acontece agora com a pandemia é que as pessoas começaram a perceber que os empresários não tendo renda, não tendo como faturar, principalmente no começo da pandemia, eles não teriam como pagar os funcionários, e aí Folha. os funcionários Uhum. começou a cair a ficha que, pô, ele realmente ele talvez ganhe um pouco mais do que eu ganho, mas não é sempre, né? Eu lembro, eu tive uma agência de propaganda, depois eu tinha uma startup de inovação, que eu acabei fazendo uma fusão com uma outra empresa, mas chegou épocas que a minha gerente ganhava mais do que eu, porque, claro, você não ganha sempre, né? Tem Uhum. fases que você acaba se apertando, é porque você investe no teu negócio. Uhum. E então, eu acho que isso mudou completamente agora a visão das pessoas em relação a empresários, até porque muitas pessoas começaram a ter seu próprio negócio, nem que seja informal, né? E elas começaram a aceitar trabalhar nesse novo formato, que eu acredito que seja um formato melhor, né? Eu sempre eu tô com processo de internacionalização, né? Eu fui dar palestra na National University, e eu estou sempre fazendo treinamento com professores americanos para entender bem o meu conteúdo, traduzir meu conteúdo enfim, poder fazer essas palestras online lá fora do Brasil, enfim. E eu estava explicando para ela como que é o sistema brasileiro, né, para essa última professora que foi ontem. Porque para eles, se você tem, se não me engano, acho que 25 dias no ano para você tirar por causa de saúde, simplesmente se avisa, olha, eu estou tirando meus dias de saúde. E eu falei, não, aqui no Brasil não é assim, você tem que mostrar o que você foi no médico, né? Mostrar o atestado O médico. atestado. É. Uhum. E na verdade é por quê? Porque teoricamente você teria direito de ficar doente, né? Mas você decide quando você quer falar que você está doente ou não. Né? Por isso que às vezes o pessoal liga, tem os filmes americanos que ligam, não, eu tô com dor de cabeça, eu não vou poder ir, eu tô doente, não vou poder ir. Eles podem fazer isso dentro da lei. Agora, se o brasileiro fosse nesse sentido, ele ia, tipo, infelizmente, a gente sabe que ele ia se aproveitar dessa situação. Por isso que precisa, de repente, ele ter a prova disso. E, em contrapartida, também tem uma quantidade de leis absurdas que, aos poucos, foi mudando, né? Que está mudando ainda, mas que esmagava o empresário, né, no meu ponto de vista. Então, as pessoas reclamavam, não tem emprego, mas veja, os empresários têm medo de dar emprego. E hoje eu já dei emprego para muita gente, mas eu não quero mais dar emprego. Eu quero empresas terceirizadas que vão prestar serviço. E eu estou vendo que para eles também é mais interessante, porque eles também podem atender outras empresas. Agora, realmente eles não têm horário, eles trabalham como se fossem empresário. Exatamente. A modernização trabalhista, em novembro de 2017, trouxe algumas melhorias para o lado do empregador e do empregado também, quando ele flexibiliza a terceirização, né? Uhum. A terceirização, a partir de novembro de 2017, passou
a fazer parte e está regulamentada. Outra atividade também, o teletrabalho, a telemedicina. Tudo isso veio com a modernização em 2017, né? Flexibilizando um pouco. Mas os encargos trabalhistas no Brasil ainda são muito altos. O trabalhador, o empresário paga muito, né? Então, e agora, nesse momento de pandemia, isso ficou muito claro, porque, assim, algumas empresas fecharam de fechar as portas mesmo, encerrar a atividade. Não fecharam só pela pandemia, fecharam de encerrar mesmo, porque não tem condições de pagar salário, pagar folha de pagamento, pagar os encargos, e acabaram, então, encerrando suas atividades. Mas eu queria contar um pouquinho para vocês, assim, em 2002, um pesquisador chileno, Fernando Vigorena, ele já fez um estudo e identificou, o estudo dele foi nas Américas, ele identificou que o emprego formal já vinha dando sinais de que ele seria substituído, e o Fernando fala disso, seria substituído pelo trabalho. O trabalho dentro desta conotação de flexibilização, de você conduzir as suas ações por projetos ou pontuais, e não mais aquele emprego formal do registro em carteira. Então, lá em 2002, já o Fernando Vigorena já identificava isso e falava que a sociedade do conhecimento, ela não traz o emprego formal, ela traz trabalhos, ela traz oportunidades para nós realizarmos os nossos trabalhos, tá? E se a gente falar um pouquinho, assim, dessa pandemia, onde nós vimos a aceleração, principalmente nas mudanças digitais, né? Transformação digital foi uma coisa assim que surgiu e que todo mundo teve que correr atrás para aprender, principalmente as escolas. As escolas amanheceram com suas portas fechadas e os professores tendo que dar aula. E aí, assim, a educação à distância existe, tá? Existe, mas ali para o ensino superior, para o adulto. Nós não tínhamos um exemplo de educação à distância para o ensino fundamental, educação básica, né? Exato. E aí os professores tiveram que se adaptar, as escolas foram atrás de plataformas que dessem conta de interagir com o aluno, interagir com a família, com os pais. E como é que você alfabetiza uma criança por educação à distância? Nós não vivemos esse modelo ainda, nós estamos aqui tateando, não é? Eu tenho o caso de um cliente meu, eu até vou, acho que não tem problema nenhum falar o nome, que era o Renato Baggio. E o que aconteceu? Ele tinha uma escola chamada Baggio, e claro que com a pandemia ele teve que fechar as portas, porém ele fez uma fusão com uma empresa maior, que é a Tecnodata, que daí eles me contrataram para lançar o projeto, inclusive mundialmente, né? Onde eles vão dar aulas online para as pessoas de inglês, né? Só que não gravado, presencial, então é ao vivo, e com o mesmo número de alunos, com o mesmo professor sempre, como se fosse uma sala de aulas aqui virtual. Sim. E daí a vantagem foi que o projeto está sendo mundial, porque veja, quando você ensina inglês, e eles falam inglês o tempo todo, não se fala português, não importa se a pessoa é de outro lugar. Inclusive, já estão conseguindo clientes de fora do Brasil, né? No projeto que eu estou lançando. E agora, inclusive, ele está lançando um projeto onde a gente vai estar transformando Curitiba na primeira capital bilíngue do país. Por que isso? Que legal! Porque isso, olha que interessante. Quando Curitiba já tem uma forte tendência de business, né? E também de turismo, só que as pessoas geralmente não falam inglês. Então, o que a gente percebeu que, por exemplo, o motorista de Uber ou atendente de um restaurante, né? O garçom de uma lanchonete, ele não precisa saber o inglês perfeito, ele precisa saber o inglês suficiente para poder atender os turistas. E isso vai trazer mais negócios para a cidade
E, inclusive, se você for lembrar, você é aqui de Curitiba também, né? Sim, eu nasci na Lapa, mas eu vim para Curitiba com 4 anos. Então Então, você é veja, não curitibana. sei se você lembra do Sugismundo que o Jaime Lerner lançou Sim, nos anos 70, né? E depois teve o processo do lixo que não é lixo. Então hoje, inclusive eu pergunto para os estrangeiros, as pessoas que não são de Curitiba, né? Eu pergunto, a tua cidade é limpa assim? Eles falam, não, minha cidade não é limpa assim. Então, assim, a Curitiba se acostumou e a cultura é do curitibano de não jogar lixo na rua. Então, a ideia é realmente transformar as pessoas aprenderem inglês para eles também terem acesso, porque, claro, daqui a alguns anos todo mundo vai estar podendo falar inglês. Mas, por exemplo, eu comecei um curso na semana passada na Harvard, tem alguns cursos que você pode fazer online, mas só se eu não soubesse inglês, eu não poderia ter esse acesso. Então, as pessoas podem exatamente. ter acesso à informação aprendendo dessa forma. E o bacana é exatamente isso. Você pode estar fazendo mais cursos, você pode estar tendo mais acesso à informação, pode estar fazendo as atividades físicas, você pode estar no meio da tarde levando tua filha para passear no parque, porque você está trabalhando para você, e não para os outros, na verdade, né? Então, eu até, desde o começo da pandemia, eu falei, olha, era muito tempo perdido no tráfico, né? Você ficava muito tempo no trânsito parado. Era muito tempo você se deslocando, né? Você tendo que levar a tua comida, tendo que almoçar em algum lugar. Então, agora você pode ter a tua liberdade de trabalhar, entregar o que é preciso, porque daí você trabalha por meta e não por tempo, e daí você pode usar o teu tempo da forma melhor. Inclusive, Cida, não Perfeito. sei se você sabe que o brasileiro é 5 vezes menos produtivo que o americano e 3 vezes menos produtivo que o chinês. Isso quer dizer que a gente trabalha muito mais para produzir muito menos. Então, agora é uma oportunidade de a gente conseguir produzir mais e aproveitar mais a vida. É verdade, é verdade. E isso graças ao avanço tecnológico, né? Vamos falar um É o, pouquinho o, aqui. ócio, o ócio criativo, né? Você tem tempo de estudar. Eu É, comecei a estudar vinho, por exemplo. Eu nunca tinha bebido antes, né? Eu comecei a estudar vinho, a beber, a assistir vídeos online, ter aula particular. Quer dizer, eu não teria essa oportunidade se eu tivesse que ter que me deslocar até os clientes para fazer a reunião como era antes. Porque eu sempre colocava na minha Domênico de agenda. Masi. Domênico de Masi É, falava do ócio criativo, no né? mínimo, uma reunião de 1 hora, no mínimo era 2 horas, às vezes até 3 horas se perdia, porque você tinha que ir até o cliente, daí você fazia a reunião com ele, saía e voltava. Quer É dizer, verdade. é muito tempo, muito tempo. É muito tempo, é. E agora Mas a você divide em vida. tecnologia, ela proporciona o que nós estamos vivendo agora, né? E eu digo assim, aqui no Brasil, a pandemia acelerou o processo de transformação tecnológica. Deu um empurrão, acelerou. Nós tivemos que nos ajeitar para poder dar conta. E você veja, cada vez mais as atividades estão virando um aplicativo, Rony. O Uhum. aplicativo. As atividades bancárias, nós não vamos mais ao banco. Você não vai mais no caixa do banco. Você faz tudo pelo teu Exatamente. celular, pelo teu computador. Onde você estiver, Exatamente. você fala com o teu gerente, né? Então, a tecnologia traz esses pontos positivos assim para a nossa vida. Mas assim, quando se fala em fim do emprego, parece algo muito ruim, assim, traumatizante. Mas não é. Se a gente olhar a história, as grandes revoluções tecnológicas eliminaram empregos, mas criaram novos, É, de outras formas. Veja bem, quando iniciou o processo automotivo, o fim da carroça, parecia o fim do mundo. O homem que uhum, fazia carroça não ia mais ter mais serviço, sabe? Enfim, toda aquela cadeia produtiva parecia estar perdida. E uhum, o uhum. sistema automotivo entrou e criou um outro modelo de trabalho, empregou muita gente, emprega até hoje ainda muita gente. Então, quando se fala em fim do emprego, não olhe com um ponto negativo.
não, acho que também não podemos dizer o fim pelo fim. É uma transformação, é uma mudança de modelo, né? E É, eu mudei minha carreira, depois de 33 anos de trabalho, eu mudei. Hoje eu estou aqui trabalhando aí com jovens, trabalhando em mentoria, em orientações de carreira, trabalhando em consultoria de relações institucionais. É uma nova forma, é um novo olhar, é um novo pensar, não é? se você ter uma ideia, eu fiz um anúncio no LinkedIn para essa vaga que eu estou abrindo agora para a minha equipe, né? Essa, inclusive, porque assim, a minha ideia é abrir vagas para várias partes diferentes, mas essa parte, exclusivamente dessa vaga, é para prospecção de clientes, porque o que acontece? Como eu estou terminando o projeto, eu não estou tendo tempo de prospectar novos clientes. Então, eu só estou conseguindo atender os clientes que eu já tenho, estou finalizando o projeto. Agora tem, até eu não sei se eu comentei com você, acho que eu não comentei ainda. Eu vou lançar o Clube dos 100, que é o Clube dos 100? São 100 empresas que se transformaram em case de sucesso, como é o teu caso. Então, você já está no Clube dos 100. Uhum. Então, assim, vai ter, claro, acesso a PPP, vai ter negociações que elas vão poder fazer entre elas, né? A gente vai estar Uhum. incentivando novas tecnologias, vai ter acesso a novos fornecedores, a eventos, a materiais que a gente vai estar produzindo de forma gratuita para as pessoas que fizeram a consultoria de vendas criativas. Mas olha que interessante, essas pessoas que vão estar na equipe ajudando todos esses clientes e os clientes que estiverem comprando outros produtos ou participando de outros processos, né? Eu comecei com essa vaga, né? Já tem 2 pessoas na minha equipe que eu comecei um processo, né, uns 2 meses atrás, e agora eu comecei novamente. Você não tem ideia, Cida, da quantidade de pessoas eu fiz o pedido no LinkedIn em 2 dias e parei. Eu não consegui, isso já foi mais uma semana, eu não consegui ainda responder a quantidade de pessoas Que se e tem inscreveram. uma pessoa que só está cuidando disso. Uma pessoa da minha Uhum. equipe que só está cuidando disso. Eu recebo toda hora a informação porque está no meu Eu nome. acredito, uma enxurrada de currículos. Exatamente. Então, assim, é bom porque as pessoas talvez comecem a perceber como o empresário agora sofria num ponto, né? Que as pessoas sempre achavam que o empresário que era o mal da história. Mas, na verdade, a gente estava criando empregos, né? Sempre estava criando Uhum. empregos, essa é a ideia. E a gente, tipo, sempre quando a gente já teve crises, porque imagina, eu tô há quase 30 anos na área, passei por muitas crises, né? E eu sempre pensava primeiro nos meus funcionários, que a gente tratava como filho, na verdade, né? Uhum. Mas olha que interessante agora. Com a pandemia e com essa mudança, mudou aquela ideia de, não sei se você lembra, porque você é da mesma geração que eu, eu quero ser funcionário do Banco do Brasil, porque eu quero estabilidade. Lembra disso? Sim, E, inclusive, eu quando abri mão do governo do estado, que eu pedi exoneração, eu fui criticada por muita gente, porque eu estava perdendo a estabilidade. Mas eu então, estava ali fazendo uma opção, deixando a minha estabilidade no governo do estado, de funcionária pública, para ir para uma carreira no Sistema S. e olha que interessante. Na época, os funcionários do Banco do Brasil, ou funcionários públicos em geral, e até hoje, eles têm estabilidade do salário, e é por isso que foi criado o cartão de crédito. Porque você já sabe que vai receber aquele tanto e pode dispor daquele valor. Porém, a maioria das pessoas não são funcionários públicos aqui no país. Elas são ou Sim. empregados ou empresários. E o que acontece? Como você não tem essa estabilidade de saber quanto você vai ganhar, se você vai manter seu emprego e no mês seguinte você vai poder pagar aquele valor, é por isso que tem muita gente devendo no cartão de crédito. Então, assim, o Brasil tem uma cultura muito peculiar, só que a gente vai ter que mudar isso, porque senão a gente não é sustentável. A gente precisa de pessoas que tenha cabeças de empresários que queiram empreender. Mas uma coisa que as pessoas não querem mais é assinar a carteira de trabalho. Exatamente porque, não sei se você lembra, Cida, mas antes da reforma trabalhista, era uma Uhum. indústria de processos.
A pessoa podia Sim, pagar tudo certinho. Se o funcionário, depois de demitido, processasse, alguma coisa ele ia ter que pagar mais. Então, na exatamente. verdade, ele era punido por ter dado emprego, se a É, gente for pensar. é verdade. E ficava, inclusive assim, né? Ele estava sempre requerendo algo que muitas vezes nem direito tinha, né? Mas entrava na justiça e conseguia sair de lá com um acordo, né? A É, reforma trabalhista vem e dá um outro tom para esses processos, né? não querendo criticar a classe de advogados, mas a gente sabe que tem o que a gente chama de advogado de porta de cadeia e também tinha os advogados de porta das assinaturas, né? Quando o patrão mandava o funcionário embora, que eles tinham que ir no sindicato, tinha sempre o advogado que estava esperando para oferecer para processar o patrão, porque sabia que ele ia ganhar alguma coisa. Porque processando algum tipo de acordo, mesmo que o patrão não tivesse feito nada de errado, o funcionário acabava ganhando alguma coisa. E se a gente for pensar, isso fez também com que criasse muito desemprego, porque daí as pessoas começavam a frear a forma. Inclusive, muita gente reclama que o patrão forçava muito a carga horária, ou dava muito trabalho, mas é que ele não conseguia, ele também estava afogado na quantidade de contas que ele tinha que pagar e não podia contratar outro. Então era um Uhum. ciclo, na verdade, negativo. Né? Agora eu Uhum. acredito que vai ser um ciclo positivo, que a roda vai girar para o lado certo. E que todo mundo vai sair ganhando. Que é o sistema de Isso. ganha-ganha que eu sempre falo. Uhum. É verdade. E outra, assim, vamos falar um pouquinho sobre as profissões, né? E Uhum, tem uhum. pesquisas que mostram que mais de 50% das profissões daqui 10, 20 anos vão desaparecer. Vão desaparecer. E até porque o modelo tecnológico pressupõe o fim de algumas profissões, não é? Uhum, Você uhum. veja que hoje até cirurgia já se faz com robôs, né? Exatamente. Então, é um outro posicionamento também. Então, assim, acredito que desaparecem algumas profissões, mas outras vão surgindo. É, Tem um indicador que fala que 1/3 das crianças que estão hoje no ensino fundamental, quando saírem para o mundo do trabalho, não vão trabalhar em profissões que não existem hoje. Pense, 50% das crianças que estão no ensino, 1/3 das crianças que estão no ensino fundamental hoje. Quando elas chegarem na sua idade de mercado de trabalho, vão ter novas profissões. Não quer dizer que isso é ruim, não é. É uma mudança salutar, porque à medida que a tecnologia avança, nós vamos tendo outros comportamentos e algumas profissões sumindo. Uma pessoa aqui, acho que a Elisa, falou dos bancos virtuais, das fintechs que estão surgindo. É um outro formato, vai exigir outros profissionais, outras sim. habilidades. Então, essas mudanças são salutares, né? Eu tenho uma coisa que eu percebo, o modelo que eu consigo enxergar para o futuro é mais ou menos como na Grécia Antiga. Por que na Grécia Antiga? Na Grécia Antiga tinha os cidadãos, as pessoas que eram os gregos, por exemplo, né? E tinha os escravos. Os escravos trabalhavam, enquanto os gregos, na verdade, os cidadãos, né? Eles podiam praticar atividade física, arte, estudo, enfim, né? Então, eu consigo ver aí, da mesma forma, claro, a gente não vai ter escravos, mas a gente vai ter tecnologia, como você falou, robôs ou a própria Uhum, tecnologia, softwares, para estar ajudando a gente a criar novos serviços, como você falou, tá? Vai uhum, ter muita automação daqui para frente, então você vai ter mais tempo de lazer. E como você vai ter mais tempo de lazer, de arte, cultura, como eu falei, eu mesmo contratei um professor nessa pandemia para me dar curso de vinhos. E uhum. ele, com isso, ele percebeu que ele tinha um mercado grande pela frente, porque muita gente quer aprender sobre vinhos aqui no Brasil.
né? Uhum. Pouca gente toma vinho aqui no Brasil. Então, ou seja, ele conseguiu enxergar que ele tem um mercado gigante pela frente. Então, da Uhum. mesma forma, vai ser criados novos empregos. Então, eu acredito Exatamente. que isso vem para o bem, na verdade, não vem para o mal. Claro que Não, nesse momento muita gente está sem emprego, porque não conseguiu se encaixar ainda no novo modelo. Até porque a gente não saiu da pandemia ainda, né, Cida? A gente está. não. Tem muita gente falando que está pegando, inclusive, o Covid ainda, né? Mas eu Sim. acho que, claro, as pessoas que conseguiram se adaptar mais rápido à pandemia vão sair na frente, né? Teve muita gente que ficou parado pensando, puxa, o que eu vou fazer agora? Não sei, mas tem que fazer alguma coisa, não pode ficar parado, tem que descobrir o que fazer. Mas assim, o momento de crise, ela sempre cria mudanças e a capacidade de adaptação cria coisas novas, né? Exatamente. Em vez de dizer que crise gera oportunidades, o Ricardo Amorim, economista, ele diz que crise cria mudanças e a capacidade de adaptação cria coisas novas. Veja, Uber, Airbnb, o próprio, quer ver, tem um exemplo de uma empresa que surgiu numa recessão econômica nos Estados Unidos, que foi a Avon. Né? A Avon, há Exatamente. muitos anos, ela surge no meio de uma recessão econômica lá nos Estados Unidos. Então, é a adaptabilidade que o indivíduo, o ser humano, aquele ser humano e aquele indivíduo que conseguir se situar nesse mundo e ter a capacidade de adaptabilidade, ele consegue criar alternativas novas. Ele Você sabe. consegue visualizar oportunidades. Eu queria só fazer um parêntese, Pode falar, pode falar. Rony, porque o Guilherme colocou um ponto de vista aqui, quando você falou da questão dos advogados, eu acho que, como nós estamos numa interatividade, vale a pena a gente ler o que ele escreveu. Tá. É um ponto de vista um pouco exagerado. A verdade é que a culpa não era do empregado ou do advogado. Talvez também não fosse das empresas em alguns casos, mas certamente da burocracia. Realmente, o nosso país é tão burocrático, falando de legislação trabalhista, é tão burocrático e a legislação é tão pesada que eu diria assim que não é culpa nem de um nem de outro. Foi um modelo que se instalou. Certo, Rony? Quer Como eu complementar? falei, eu acho que também tem um pouco da cultura, né? Porque, como eu falei para você, o americano, por exemplo, ele recebe por hora, né? Eu falo muito do americano porque foi uma cultura que eu estudei bastante, já fui muitos anos nos Estados Unidos, já dei palestra nos Estados Unidos, já participei de feiras internacionais lá. Mas o que você faz? Você pega e manda o cara embora e acabou. Né? O cara ganha por hora, se ele não trabalhar, ele não vai ganhar, e se você quiser mandar embora, ele vai embora. Mas você consegue um emprego fácil porque gera muito emprego. O país é um país empreendedor. Tem muitas empresas. A quantidade de empresas nos Estados Unidos é absurdamente maior que do Brasil. Né? Inclusive a cultura de você investir em empresas, né? Que seria a Bolsa de Valores, por exemplo. Para você ter uma ideia, Cida, mais de 50% de todo o investimento em Bolsa de Valores do mundo é nos Estados Unidos. Você sabe quanto que é o investimento de Bolsa de Valores feito no Brasil? Você tem uma ideia? Não, não tenho. Meio por cento. Mas ontem eu Meio por assisti cento. uma aula do Ricardo Amorim e ele falava isso, que a bolsa que tem mais investidores, a bolsa mais robusta é a dos Estados Unidos, é a americana, né? Que o brasileiro ainda não tem a cultura de investir em bolsa, né? O Investir em brasileiro, bolsa e investir nas empresas. quando você fala em guardar dinheiro, você guarda dinheiro na poupança, não faz investimentos que tenham risco. E isso é um pouco triste, porque o dinheiro que você coloca na poupança não rende não paga nem que a inflação desvalorizou o dinheiro, quer dizer, não paga nem inflação. Você, na verdade, é mais ou menos como se estivesse colocando dinheiro debaixo do colchão. Mas uma É coisa isso aí. que eu percebo com esse novo modelo que está se criando
é que as pessoas vão começar a trabalhar para elas e elas não vão ter patrão. Então, veja, se o cara for reclamar alguma coisa, ele vai ter que saber como reclamar. Ele não vai poder meter a boca na outra pessoa, porque a pessoa não é o funcionário dela, é um contratado dela. Entende? Ela não tem como exigir horário, por exemplo. Ela pode exigir, olha, eu te contratei para você fazer esse serviço, eu preciso que você me entregue esse serviço nesse prazo. Agora, se você vai trabalhar de madrugada, vai trabalhar final de semana, ou o que você vai terceirizar esse trabalho, é problema teu. Tá? Então, assim, isso que é bacana. Então estão surgindo parcerias, né, Rony? Muitas parcerias. Eu não sou tua contratada, mas eu posso ser tua parceira em determinados projetos. Exato. E olha que bacana, Cida. Lembra como você me contratou? Como que a gente fez? A gente fez os 3 encontros na hora do almoço, né? Uhum. E você marcou comigo, eu marquei com você. Se eu tivesse algum problema e falasse para você, ou você tivesse algum problema, não foi o nosso caso, a gente podia falar, olha, eu vou me atrasar, ou eu vou ter que marcar um outro dia. Uhum. Não tem problema nenhum. Porque não é um trabalho onde eu tenho horário para cumprir. Então a pessoa já fica estressada, que talvez ela chegue atrasada, o patrão já fica estressada que ela vai chegar atrasada, que ela chegou atrasada, e assim vai indo. Porque um não está na pele do outro para saber, poxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer porque acabou me atrasando. E o outro fala, poxa, eu pago tudo em dia pro cara e o cara chega atrasado. E assim vai indo. É uma bola, como eu falei, um círculo que vai pro lado errado, né? É verdade. Olha o comentário da Elisa. A Elisa diz assim: vou ser mais humilde, pegando o gancho no comentário sobre investimento. Nós nos preocupamos em ter seguro de carro, mas não temos seguro de vida ou de casa. É cultural. É cultural. Exatamente. É isso aí, Elisa. E, na verdade, é um pouco triste, né? Agora, esse novo modelo começou de uns 3 anos para cá, eu acabei vendendo meu carro. Eu uso Uber, até porque eu trabalho em casa. E eu comecei a perceber o seguinte, o tempo que eu demorava para cuidar do meu carro, eu cuido de mim agora. Eu cuido da minha filha. Então, eu acho que as pessoas vão começar a ver, como eu falei para você, que o tempo que elas estão ganhando para poder ficar com a família, para poder fazer uma atividade física, para poder estudar um pouco mais, não tem preço. A gente se gastava muito tempo com o deslocamento e gastava muito tempo com a burocracia mesmo, como todo mundo está comentando agora. Porque, veja, tinha que chegar, bater o ponto, ir lá falar com o RH, tinha que ir almoçar e voltar no horário. Quer dizer, poxa, às vezes eu quero ficar em casa, não estou a fim de comer nesse horário, eu como na hora que eu quero. Claro que eu sou bem disciplinado, mas a ideia é exatamente essa. Rony, nesse meu novo modelo de trabalho que eu venho desenvolvendo, eu tenho conversado, tenho atendido alguns jovens. E o que eu percebo a mensagem que eles me passam é assim: eles buscam desafios, eles buscam flexibilidade, eles querem ambientes prazerosos, espaços criativos, onde eles possam produzir, ter liberdade de criar ideias, projetos, enfim. É isso que você está falando. Esses jovens me passam uma mensagem assim: eu não quero entrar num escritório às 8 da manhã e sair às 18. Eu não quero almoçar do meio-dia às 14. Eu não quero isso. E esses jovens, eles estão trocando o emprego formal pelo desafio de, assim, criar uma startup, de ser um empreendedor. Você teve uma startup, você sabe como é que é. Sim. Né? Então, eu tenho conversado muito com esses jovens. Esses dias atendi uma jovem que está querendo lançar um produto no mercado e, assim, cheia de ideias e novidades, querendo trabalhar no mundo virtual, não quer nada físico. O produto que vai lançar é todo no online, no virtual. E aí eu estou olhando e escutando esses jovens dizerem assim: não me prende mais a questão da estabilidade.
quer dizer, eles não querem viver essa coisa da estabilidade como eu vivi. Eles não querem, eles não vão ficar numa empresa se eles não sentirem que eles têm um desafio. Não fica mais, entende? Ah, mas está ganhando bem, não tem problema, mas eu vou abrir minha startup, eu vou ser empreendedor e vou embora. Ó, vamos ver mais uma pergunta aqui, Cida. O pessoal está interagindo bastante. Vamos lá. O Guilherme, mas vocês acham que esse tipo de novo modelo de trabalho se aplica na prática para todo o mercado de trabalho? Eu diria assim, nem todo. Nem todo. Existem algumas profissões, algumas partes da cadeia produtiva que não vão conseguir mudar nessa forma como nós estamos propondo aqui. Mas a grande maioria se adapta a esse novo modelo. Eu acredito, até como eu falei para vocês, que a tecnologia está sendo exponencial agora, né? Não sei se você tem recebido vídeos das pessoas usando sistemas para até começar a voar agora, pessoas voando. E isso a gente não conseguia ver uns anos atrás, né? Era meio que ainda Jetsons que a gente falava, né? Tipo, ficção científica. Então, assim, eu acredito muito que os trabalhos que são mais manuais, que daí seriam mais complicados da gente estar terceirizando, a não ser que sejam artísticos, claro, né? Mas aí, se for artístico, a pessoa pode trabalhar por ela mesma. Eu acredito que ela vai ser substituída por máquinas mesmo, né? Eu mesmo tenho indicado como canal de vendas para alguns clientes o Vendor Machine. O Vendor Machine é um processo que você basicamente troca o produto pela compra do cliente sem interação, né, humana, mas porém você pode ter interação de conteúdo na própria máquina. A própria máquina pode informar tudo que você quiser, porque tem tecnologia hoje para isso, né? Com vídeo, inclusive. Agora, o mais bacana é que todo esse processo, como eu falei para você, vai dar mais liberdade para as pessoas, porque elas vão poder fazer coisas que realmente elas se sintam mais úteis. Desafiar as pessoas realmente a trabalhar com a cabeça, que a máquina não vai... Claro, né, eu tenho lá o Robô Laura, por exemplo, que eu atendo, que trabalha com inteligência artificial, mas não é a mesma coisa. É muito complexo e é muito feeling. A máquina nunca vai ter feeling, né? Então, essa interação humana de atendimento, de você poder realmente receber a pessoa, é muito interessante. E você precisa dessa interação. Exatamente. Não, a interação é necessária, é fundamental. Mas já que você falou do Robô Laura, fala um pouquinho, porque eu acredito que tem pessoas nesse grupo que não sabem o que é o Robô Laura. Tá, vou contar. Então, assim, o Robô Laura, na verdade, o Jack, que é o fundador, né, ele perdeu uma filha de 18 dias na UTI pré-natal em 2010 por causa de sepsia, que é infecção hospitalar. E ele ficou revoltado, né, queria saber quem era o culpado. E daí ele descobriu que não tinha culpado, era falta de informação a tempo para as pessoas poderem, para os médicos poderem salvar o paciente. E daí ele criou, como ele trabalhava com computação nos bancos, né, segurança e computação, inteligência artificial, ele criou esse software que se chama Robolauro para a filha dele e hoje eles estão conseguindo salvar 18 vidas por dia nos hospitais do país. Olha que interessante, porque quando eu comecei a atender eles... né? Exatamente. Quando eu comecei a atender eles ano passado, eles estavam salvando 10 vidas por dia, agora já estão 18 vidas por dia. E eles me contrataram porque eles querem impactar 1 bilhão de vidas. Então é um projeto mundial que eu estou fazendo para eles, né? Mas é muito bacana porque a tecnologia ajuda as pessoas. Claro, mas está substituindo, comendo empregos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que esteja substituindo, criando novos empregos. Aí sim. Aí eu acredito que é dessa forma. Por exemplo, vou dar um outro case para você, que é o pessoal da Romanha que me contratou, tá? E me falou, olha, eu preciso melhorar a minha negociação com os grandes varejistas, porque é muito complicado. Então eu falei, vamos criar novos canais de vendas. E eu indiquei um pessoal chamado Market for You, tá? Que eles fazem a venda direto nos condomínios, nos grandes condomínios. Então, com o app você vai lá e faz a compra.
E daí eles fecharam a negociação e esses tempos atrás eu conversei com eles me falaram, Rony, no começo do ano, é uma startup, eles estavam com 8 pessoas na equipe, agora estão com mais de 100 pessoas. E ele falou, em um mês que a gente lançou nossa franquia, a gente vendeu 200 franquias. E o mais engraçado, Cida, é que antes da pandemia, quando eles chegavam para os síndicos e oferecia para colocar esse mercado lá dentro do condomínio, os síndicos perguntavam o que o condomínio ia ganhar com eles entrando. E agora diz que os síndicos ligam perguntando quanto custa para pôr o mercado lá dentro. Então, é uma outra visão, né? E que esse cenário que nós estamos vivendo em 2020 trouxe, né? E é novamente assim, é um outro repensar. Não dá para dizer que esse movimento tecnológico, indústria 4.0, inteligência artificial, o emprego de carteira assinada tende a diminuir, que isso tudo é ruim. Não é. Eu acho que são mudanças salutares, são mudanças que vêm para dar um novo olhar às coisas que nós estávamos rotineiramente fazendo. Veja o caso do supermercado, então, dentro do condomínio. É um mini supermercado dentro do condomínio. Facilitou Exato. a vida de N moradores. Inclusive Né? pessoas idosas que não podem sair, né? Que não pode sair, que não pode se deslocar até um supermercado, tem tudo ali dentro. Ou, se você vê esses aplicativos de comidas, né, delivery de comidas, ele empregou muita gente esse ano. Né? Os entregadores aí estão trabalhando muito, estão atendendo muito. É um modelo que eu tenho percebido nos supermercados, que você vê agora funcionários com um crachazinho, um carrinho e um tablet fazendo compras. Aquelas compras é delivery, não é para ele. Ele está fazendo as compras de acordo com o que a pessoa pediu. Os supermercados empregaram muita gente nesta pandemia, porque eles tiveram que criar este serviço que não tinha. Você, quando fazia compra no supermercado e queria mandar entregar na tua casa, você tinha que pagar uma taxa. Hoje não se paga mais. Hoje eles querem te atender em casa, né? Então, e a tecnologia, novamente, nos ajudou a fazer isso, né? O Guilherme deixou uma recomendação aí para nós. Será que eu consigo ver? Projetos que estão... Você está achando aí do Guilherme? Eu estou vendo que esse último que está aparecendo ali, falta uma coisa aqui e outra ali. O Guilherme diz aqui, estava debatendo recentemente sobre a teoria do caminhoneiro de Manchester. Me parece ser um assunto muito interessante dentro do que está se debatendo aqui. Recomendo. Vamos estudar a teoria do caminhoneiro. Eu não conheço, mas vamos atrás. O que mais que tem aí? Tem mais gente comentando aqui. A Elisa. Muitas coisas em atividades, emprego, em projetos que estavam em stand-by ou no papel, somente porque faltava uma coisa aqui e outra ali, aconteceram de forma exponencial, devido à pandemia. Reinventar. Exatamente, Elisa. A necessidade de se reinventar. Vamos lá de novo. O Uber nasceu por uma necessidade de atender um setor que estava aí carente. Porque nós tínhamos um modelo do táxi, certo? Sim. Com tarifas altas, aquela coisa de comprar a placa, paga na prefeitura, é muito caro, é cheio de regras e tal. Aí vem o Uber, onde as pessoas disponibilizam um bem dela. Um bem dela segue algumas regras lá, mas ela cresceu em grande escala, um valor baixo, onde as pessoas estão conseguindo pagar. Então, assim, as pessoas estão se reinventando mesmo, né? A questão também do Airbnb, onde as pessoas abrem suas casas para outras. Por quê? Porque o setor hoteleiro estava limitado e com tarifas muito altas também. Hoje não, com a abertura, quando você proporciona poder ficar num apartamento de uma pessoa
na Avenida Beira-Mar, em Copacabana, a um custo mais barato do que o hotel Copacabana Palace, eu vou para lá, não é? Então, nesse sentido, as pessoas estão se reinventando mesmo, e essa pandemia, ela acelerou. Uma outra coisa, assim, nós dizíamos muito que nós não tínhamos tempo. Eu tenho uma ideia super legal, mas eu não tenho tempo. Agora nós temos tempo. Agora não tem mais desculpa, né? Nós temos tempos agora. Agora nós conseguimos, porque o Rony tá dizendo aí várias vezes, eu não tenho mais o deslocamento, eu não fico horas no trânsito. Eu sei de algumas empresas que retomaram agora, mas adotaram o seguinte modelo: 2 dias no escritório e Exato. 3 dias em home office. Exato. Então, as pessoas, as organizações estão se adequando também a esse novo cenário, né? Não, e outra, se for pensar, até é um custo muito alto você manter um monte de gente junta. Além da logística, como eu estava falando, né? Você tem uma estrutura física onde você tem que estar, né, limpando, você tem que estar atendendo essas pessoas, porque você tem que ter as pessoas têm que ter um conforto, porque elas ficam ali, às vezes, até mais de 8 horas por dia. Então, e essa economia, na verdade, vai para todo mundo, né? Porque as coisas vão poder ser mais baratas, se a gente for pensar. É verdade. Eu diria o seguinte, assim, se encaminhando já para o fim: o profissional que conseguir, ou a pessoa que conseguir se adaptar aos diversos cenários com criatividade, alcançará seus objetivos. Exatamente. Sem dúvida. Cida, criatividade. Obrigado. E eu estou falando com o mestre em metodologia de vendas criativas, né, Rony? Obrigado. O Rony fez um trabalho comigo agora, é recente, nós temos que foi setembro, outubro aí, um trabalho onde eu estava entrando num cenário com uma tarefinha só. Achei que eu tinha apenas um produto e descobri que eu tenho 5. Né, Rony? Das nossas conversas, foi abrindo, e eu sei que eu tenho potencial para entregar muito mais do que aquele primeiro produto que eu te apresentei, né? Não, com certeza. Você tem um potencial gigante, Cida. Muita gente tem também, né? É só descobrir qual é. É só catucar, né? É Exatamente. Só esticar. E a metodologia de vendas criativas é assim, bem numa visão bem simplista, é isso, ela vai esticando, ela vai tirando de você, ela vai puxando até que você consegue dizer, opa, mas eu sei fazer tudo isso, eu consigo colocar tudo isso num roteiro de vendas, né? Só para finalizar, a Elisa está dizendo ali, e os antigos escritórios que ganhavam rios de dinheiro alugando seus espaços, agora estão se reinventando e criando espaço de coworking. É verdade, Elisa. Inclusive, eu li uma matéria que alguns hotéis, nesse momento de pandemia, estão se ajustando e transformando em espaços de escritório. Exatamente. Então, eu não vou para o hotel para ficar hospedada, mas eu vou para o hotel para usar uma sala lá e fazer um trabalho. Estão se adaptando também. A adaptabilidade é a palavra do momento. Exatamente. Rony, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. É ótimo conversar com você. Agradeço muito. Você é um grande companheiro aí. E em algum outro momento nós podíamos fazer uma live para falar da tua metodologia de vendas criativas. Fico à disposição. Só combinar. Tá bom? Obrigada a todas as pessoas que estão aí, os amigos que nos acompanham. Eu entrei nessa vibe aí de live agora e você sabe que estou gostando muito, viu? Muito obrigada mesmo, tá? Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Rony.